Olá, bom dia, tudo bem? Estou aqui na casa dos meus pais hoje para a gente fazer mais uma vez a gravação da lição da Escola Sabatina. Inclusive, eu estou aqui na poltrona do papai, que é daquele ali, ó, do quadro, seu Fazinho, que está tocando violão. E eu vim para cá porque aqui é mais silencioso um pouco, né? E melhor para estudar e recapitular o que estudamos durante a semana. E a lição dessa semana tem aqui teve o título de Para quem o fim tem chegado, né? E o verso para memorizar, 1 Coríntios capítulo 10, 11 e 12, diz assim: Estas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo e foram escritas como advertência a nós, para quem o fim dos tempos tem chegado. Por isso, aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Então, esse texto está se referindo às coisas do passado, né? Das coisas que foram registradas, que ficaram como exemplo para todas as pessoas que lessem a partir daquele momento, né? Aqui no tema de domingo, a ira do Cordeiro. E aqui fala a respeito da reação dos perdidos, lá em Apocalipse capítulo 6, 12 ao 17, fala a respeito da reação dos perdidos ao verem Cristo se aproximar nas nuvens do céu, né? Ali no momento da abertura do sexto selo, e diz assim que eles dirão assim, olha, eles vão fugir, vão pedir aos rochedos para cair sobre eles, para esconder da face daquele que está vindo, né? Porque o grande dia da ira deles tem chegado, né? Ou seja, a justiça que seria feita ali. E no capítulo 24 fala a respeito do dilúvio, Jesus falando, né? Assim, pois assim como na época do dilúvio comiam, bebiam, davam-se em casamento, então, ou seja, viviam despreocupados com a vida, né? Apesar de Noé estar pregando e estar anunciando o dilúvio, eles não se importavam e viviam despreocupados com a vida, até que veio o dilúvio e levou a muitos, ficando apenas Noé e sua família. No tema de segunda-feira, vem falando justamente a respeito do evangelismo de Noé. Noé que levou 120 anos para construir a arca, e a arca, cada martelada ali, cada tábua que era colocada, cada cola que era passada, todo o serviço que era feito ali era a pregação do evangelho, né? Além de Noé falar o porquê está fazendo daquela arca, porque viria um dilúvio e tal, eles não aceitavam. Mas apesar dele falar, o fato dele construir uma arca, nunca havia chovido até então, e uma arca daquele tamanho, uma construção daquele tamanho, cerca de 150 metros de comprimento, e as pessoas, ainda vendo aquela grandiosidade, ainda zombavam dele, não consideravam, né? Pelo contrário, diziam que ele estava louco, né? Como é que pode construir? Para que fazer uma coisa dessa? Terça-feira, a história de Sodoma e Gomorra, e nós vimos também a respeito da iniquidade daquelas cidades, né? Como foram ali destruídas, a respeito de como o povo ali estava ímpio, né? O pecado deles havia se multiplicado tanto, né? Que Deus resolveu exterminar aquelas cidades ali. E tem uma passagem interessante que diz que se que nós hoje, nos nossos dias, nós temos mais responsabilidade do que o povo de Sodoma e Gomorra, porque Cristo já veio, né? Cristo já passou por aqui, já morreu, já intercedeu por todos, está intercedendo, mas morreu aqui em favor de todos nós, sem culpa nenhuma, e está tudo registrado na palavra de Deus, ao ponto que o povo de Sodoma e Gomorra não tinha essas ferramentas, posso dizer assim, em suas mãos, que comprovasse o plano da salvação, ou que mostrasse esse Salvador, né? Mas também eles não são inculpados. Só digo que a nossa responsabilidade hoje é ainda maior, porque nós já conhecemos a história de Jesus,
tudo que prefigurava a vinda do Salvador no Antigo Testamento já foi cumprido, né? Então, para eles era como se fossem sombras das coisas que viriam, né? Então, é isso. Na quarta-feira nós estudamos o juízo de toda a terra, ainda falando a respeito de Sodoma e Gomorra. Deus anuncia para Abraão que destruiria Sodoma e Gomorra, e Abraão começa a dialogar com Deus, a questionar, né? Falando assim, não, você não vai matar o justo juntamente com o ímpio, né? E aí, aquela conversa muito conhecida já da palavra de Deus, onde Abraão sugere que se tivesse 50 justos, Deus iria destruir a cidade, e Deus diz, não, por amor aos 50 justos não destruirei, e vai descendo até chegar em 10, né? E a gente percebe que só se salvaram 3, né? E ainda assim, com muito esforço, a ponto de os anjos terem que tirar Ló e sua família à força ali da cidade, né? Para não serem queimados. Então chegamos no estudo de ontem, o juízo pré-advento, que vem falando também a respeito do que Cristo faz por nós hoje, ou seja, a vida de cada um sendo passada ali nos livros, tudo que a gente faz é registrado, tudo que a gente faz virá a ser julgado, tanto as obras boas quanto as más, como diz no livro de Eclesiastes. E então, antes da volta de Cristo, existe esse pré-julgamento. Depois da volta de Cristo, a gente vai ter acesso aos livros apenas para sabermos o porquê de cada um se perder ou se salvar, né? Então, chegamos hoje aqui no estudo adicional. Eu quero ler com vocês aqui o comentário que diz assim: as acusações de Satanás contra os que seguem o Senhor não são movidas por seu desagrado pelos pecados cometidos. Então, Satanás nos acusa, a motivação dele fazer isso não é porque a gente peca e ele fala assim, tá vendo? É que ele está pecando, não é que ele se desagrada dos nossos pecados. Pelo contrário, ainda que ele nos acuse dos nossos pecados, é a intenção dele nos fazer pecar, né? Mas não é pelo desagrado ao pecado, por ele não gostar do pecado, que ele nos acusa, não. E aqui continua, ele se alegra com os defeitos do caráter deles, pois sabe que é somente por suas transgressões da lei de Deus que ele obtém poder sobre eles. Suas acusações nascem unicamente de sua inimizade com Cristo, contra Cristo. Mediante o plano da salvação, Jesus está rompendo o domínio de Satanás sobre a família humana e libertando-a de seu poder. Então, como eu disse, Satanás, a maneira que ele tem de lutar, ele não tem mais oportunidade de salvação. Então, o que ele pode fazer hoje? É unicamente causar dor a Deus, fazendo com que nós, as criaturas de Deus, pela qual ele ama, não estejamos ligados a ele, não estejamos ali debaixo dos seus cuidados, né? Então essa é a única missão do inimigo de Deus, causar dor em Deus por meio do sofrimento e do pecado dos filhos de Deus. E que continua com sua própria força, o ser humano não pode enfrentar as acusações do inimigo. Está perante Deus com as vestes manchadas de pecado e confessando sua culpa. Mas Jesus, nosso advogado, apresenta uma eficaz alegação em favor de todo aquele que, pelo arrependimento e pela fé, confiou o coração a ele. Cristo defende sua causa e, mediante os poderosos argumentos do Calvário, derrotado o acusador. Sua perfeita obediência à lei de Deus deu-lhe poder no céu e na terra e solicita ao seu Pai misericórdia e reconciliação para com o ser humano culpado. É o que a gente sempre tem falado aqui. Por mais que a gente procure a Deus, a gente tente ser obediente a Ele, aos mandamentos, que a gente diz que os mandamentos não foram abolidos e tal, nada disso teria valor, né, em relação à nossa salvação. Nós queremos ser obedientes a Deus não para a gente herdar a salvação, mas porque nós já recebemos a salvação. Então Deus nos salva, Deus nos justifica. Cristo morreu por nós sem pecado algum. E não é porque Ele morreu por nós sem pecado que hoje eu tenho a liberdade de pecar. Não é isso.
Então, nós que somos salvos por Cristo e por amor a Ele, a gente tenta ser obediente. E a gente sabe que isso é impossível a gente ser obediente da forma plena como Deus gostaria que fôssemos. Então, como a gente não consegue, a gente necessita, e é a única maneira que a gente tem de conseguir a salvação, de conseguirmos ser reconectados com Deus, que é pelo meio da graça de Jesus, pelo meio da morte expiatória dele, porque ele sim viveu a vida perfeita, ele não teve um pecado sequer, e por isso ele teve o direito de nos reaver, né? A sua perfeita obediência à lei de Deus deu-lhe poder no céu e na terra, e solicita ao seu Pai misericórdia e reconciliação para com o ser humano culpado. Profetas e Reis, página 341 e 342. Eu disse a vocês que estou aqui na casa do meu pai, do seu Fazim, que toca violão, e estou aqui sentado na sua poltrona, né? Na poltrona do papai. Mas nós temos um pai ainda muito maior, que também está sentado na sua poltrona, no seu trono, e que o nosso Salvador, o Deus Filho, está lá ao lado dele, intercedendo por nós, para que nós não sejamos achados em falta, para que o registro dos nossos pecados lá nos livros sejam apagados mediante o sacrifício de Cristo e a nossa aceitação. O Espírito Santo está aqui comigo e está aí com você, nos mostrando que somos pecadores, nos mostrando os nossos pecados, para que a gente possa lembrar deles neste momento, pedir perdão a Deus para que eles sejam apagados e que nós sejamos perdoados e, de fato, aptos para recebermos a vida eterna, juntamente com o nosso Senhor Jesus Cristo, que, aliás, já está na eternidade. Em breve Ele voltará, as coisas estão acontecendo numa velocidade muito interessante, né? A gente percebe problemas entre as nações, problemas no mundo político, problemas no mundo financeiro. A gente percebe que está tendo uma convulsão assim. Se a gente não quer alarmar, não quer, mas a gente fica assim naquele misto, né? De tristeza pela quantidade de maldade no mundo, mas também de alegria de saber que no fim de todas as coisas, essas coisas estariam acontecendo mesmo. Então é mais um sinal e mais uma certeza que Cristo nos dá de que a sua volta está muito próxima, tá bom? Então vamos orar mais uma vez e entregar a Deus as nossas vidas. Oremos. Santo Deus, maravilhoso Pai que estás nos céus, sentado aí no seu trono da glória, nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, o Espírito Santo que aqui conosco está, louvado e exaltado seja o santo nome do Senhor. Te agradecemos, Pai amado, por mais um dia de vida na presença do Senhor, pela tua graça e bondade, teu perdão. Te pedimos, Pai amado, que o Senhor nos conduza, que o Senhor nos guie, que o Santo Espírito do Senhor nos mostre as nossas falhas, para que nós possamos, também pelo poder dele, buscar nos libertar dessas falhas e a cada dia estarmos mais parecidos com Cristo, que de fato é a quem devemos contemplar todo dia. Dá-nos o teu perdão e a tua misericórdia, guia-nos nos teus caminhos e prepara-nos para a tua breve volta, e que nós possamos estar de pé diante do juízo e felizes no dia da volta de Cristo. Dá-nos a tua bondade e o teu perdão. Mais uma vez eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Então é isso, pessoal. Estude a Bíblia, estude a lição da Escola Sabatina. Aprenda mais de Deus e, mais do que isso, procure viver de acordo com a vontade dele. É impossível vivermos de forma plena de acordo com a vontade dele, mas é certo que o Espírito Santo vai nos capacitando a cada dia para que o nosso caráter seja moldado e nós tenhamos de fato a nossa vida um pouquinho parecida com a vida de Jesus Cristo, e que dessa forma também nós podemos e possamos também pregar as pessoas ao nosso redor com o poder do Espírito Santo, tá bom? Fique com Deus, até um próximo momento, em especial hoje, mais tarde, teremos a leitura da Bíblia também, e amanhã à tarde voltaremos. Não se esqueça também amanhã de ir
a uma igreja, compartilhar o que você aprendeu durante essa semana, ouvir a voz de Deus também a falar com você ali. E à tarde estaremos dando início à próxima lição da Escola Sabatina, ok? Fique com Deus e até a próxima.